Oi, gente, meu nome é Alessandra, bem-vindos ao canal Tia Plantinha e hoje nós vamos fazer uma aula, basicamente, é uma aulinha básica. Aquele começo de livro que a gente pega e olha e fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou estudar isso, como é que eu vou estudar essa planta? Mas a gente precisa entender os conceitos básicos. Quando a gente pensa assim, gente, o que é uma planta? Por que eles falam que planta é isso? Então, é isso que a gente vai definir, a espinha dorsal da planta. O que faz uma planta, dentre toda a sua diversidade, ser planta? Simples assim. Então, vamos lá. Para ser uma planta, nós temos que pensar que planta tem várias formas vegetais. E dentre as suas formas vegetais, tem como seu tamanho. Então, ela pode ser uma planta muito pequenininha, de até ali de 1 centímetro, né, até bem pequenininha. Como eu selecionei aqui para vocês, a gente entra aqui no nosso querido Google, nós vamos aqui nas imagens, nós vemos as plantas da família Lemonidae. Então, são plantas bem pequenininhas, né? Se a gente clicar aqui, a gente vai ver essas plantas bem pequenininhas. Ó o dedinho do cara mostrando o tanto que é pequenininho, né? E assim como a gente tem plantas que são muito velhas, né? São milenares aí, como as sequoias, né? Que podem ter aí, ó, até 2.200 anos. Então, esse é um exemplo de como que a gente pode começar a pensar o que vem a ser esse conjunto, essa espinha dorsal dessa planta. Então, seguindo aí, essas plantas, né, elas fazem adaptações. E elas se encontram aí, né, em vários ambientes que estão dispersos em todo o planeta, né? Então, a planta, ela tá entre um grande espectro, numa amplitude de ambientes muito diferentes. Então, ela pode estar desde aqui, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem biomas diferentes, como a Mata Atlântica até a Caatinga, que tem diferentes espécies que são bem distintas entre si. Mas essas distinções dessas plantas, elas seguem um mecanismo básico. E isso foi definido pelos cientistas a partir de um organismo modelo de planta que tem ali um genoma, que é o que? Um genoma que ele pode ser, que tenha um ciclo de vida curto para definir, e ele também tem um genoma pequenininho. Por quê? Porque ficaria muito fácil, muito mais fácil de caracterizar esses mecanismos dessas plantas para chegar num consenso do que vem a ser essas plantas, tá? Então, como que se chegou? Como que é essa espinha dorsal da planta? O que precisa ter para ser planta? O que vai ser comum em todas as plantas? Para se ser comum nas plantas, a gente tem que começar que as plantas elas são produtores primários aqui na Terra. Ou seja, elas captam energia solar, bem basicão. E aí, com isso, elas convertem energia luminosa em energia química. E essa energia, né, que ela é captada por essas plantas, elas precisam ser armazenadas. E como é que elas são armazenadas? A partir da síntese de carboidratos. Aí, com isso, elas fazem a produção de dióxido de carbono e água. Mas essas plantas, elas estão lá paradinhas. Para elas estarem paradinhas, a gente denomina isso como céssio, né? Que elas estão lá paradinhas. E aí, elas não sofrem nenhum tipo de deslocamento durante toda a sua vida. E isso é um ponto-chave de ser planta. Tem que estar lá paradinha, né? E aí, essa planta, ela vai sempre estar procurando alguma forma de crescer. Como? Como que ela cresce? A partir de água, né? Ela tem que absorver água no solo, luz, como eu já citei, e também os sais minerais desse solo. Isso é essencial para qualquer planta em qualquer lugar do mundo.
E a outra coisa que vem a ser comum nas plantas é a questão que elas suportam sua massa corporal aqui na Terra. O que é isso? Elas sempre vão estar à procura de luz, mas também vão crescer contra a força da gravidade, porque elas sempre estão buscando luz, então elas vão estar sempre contra a força da gravidade. E um outro fator também que é muito comum em todas as plantas é os seus mecanismos de transporte dos nutrientes do solo para a planta. Então, como que é o mecanismo de transporte de água, de sais minerais e também que ela gera ali os seus produtos de fotossíntese. E esses produtos de fotossíntese que devem ser levados para tecidos e órgãos que não são fotossintetizantes. Essa planta ela necessita desses caminhos, né, dentro dela para chegar a órgãos e tecidos que não têm como fazer fotossíntese, mas necessitam dos nutrientes, né, para ela sobreviver. E um outro fator que toda planta tem é que ela transpira, né? Ela igual a gente transpira, né? Tem a nossa transpiração. No casinho das plantas, nós vamos fazer o seguinte: elas sofrem processo de evaporação nas suas folhas, né? Em toda a parte estrutural dessa planta. Para que ela não seque, né? Ela precisa ali transpirar ao mesmo tempo absorver mais água, para que isso não haja um desequilíbrio ali dentro dessa planta. Então, ela é necessário sempre transpirar. E há um mecanismo para isso. E uma outra forma que diz que é super comum nas plantas, né, que é uma outra definição que vem a ser comum nas plantas, é a questão das plantas terem embriões. Ou seja, esses embriões vão ser reservas nutritivas para se produzir mais plantas. Então, tem que ser uma estrutura autossustentável com os nutrientes da planta mãe, tá bom? Bom, é isso que eu queria passar para vocês, é uma forma bem simples de definir o que tem em comum entre as plantas, que vem a ser planta. Então, para a gente definir básico aí, para vocês entenderem, tá bom? É isso que eu gostaria de passar. Bem-vindos ao canal Tia Plantinha, estamos começando por aqui. Até logo!